Bom, pessoal, nós vimos que a energia tem um fluxo decrescente, mas a matéria não, a matéria é cíclica. Então temos os ciclos da matéria, os ciclos biogeoquímicos. Dentre os vários ciclos biogeoquímicos, água, fósforo, enxofre, os dois mais importantes são, sem dúvida, carbono e nitrogênio. Então vamos falar desses dois. No ciclo do carbono, o que acontece? Bem, temos gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico é matéria inorgânica. Ele vai ser assimilado, vai ser fixado pelos seres que fazem fotossíntese, por exemplo. Então, a árvore, por meio da fotossíntese, faz a assimilação desse carbono. Então, faz a fixação do carbono, transformando essa matéria inorgânica com carbono em matéria orgânica. A matéria orgânica rica em energia, glicose, que depois é convertida em aminoácidos, ácidos nucleicos, lipídios, enfim, toda a matéria orgânica é da planta. Essa matéria orgânica vai sendo transferida ao longo da cadeia alimentar. Bem, então vai havendo uma transferência de carbono. Então eu obtive carbono da planta ou do animal que obteve da planta. Só que a planta respira, consome matéria orgânica para gerar ATP. Os animais respiram. E toda essa respiração libera gás carbônico. Então o gás carbônico é liberado para a atmosfera por meio da respiração celular. A planta morre, o animal morre, ou partes são liberadas, fragmentos, a folha, o pelo, enfim, parte de matéria orgânica do ser vivo acaba caindo no solo, ou o próprio ser vivo faz a morte. Então, isso vai ser aqui objeto de ação dos decompositores. Então, ocorre a decomposição. Com a decomposição, mais uma vez, gás carbônico é emitido para a atmosfera. De modo que temos, então, duas situações. Fotossíntese assimila carbono, fixa carbono, convertendo gás carbônico em matéria orgânica. A respiração e a decomposição liberam gás carbônico de volta para a atmosfera. No final das contas, o saldo deveria ser zero. O tanto que foi assimilado é igual ao que foi liberado, mantendo aí constante ou relativamente constante a quantidade de gás carbônico. Claro que vai oscilar um pouco de acordo com a época do ano. Por exemplo, pensando na época que é inverno no continente, no hemisfério norte, o inverno vai ter menor taxa de fotossíntese. Então, a assimilação de carbono é um pouco menor. Mas durante a primavera e o verão, aumenta essa assimilação. Então, há uma oscilação, uma alternância normal entre épocas diferentes do ano. Mas ao longo de um período longo de observação, os valores deveriam permanecer constantes. Ok? Bem, o problema qual é? É que o homem, há algum tempo, vem extraindo matéria orgânica do solo e consumindo essa matéria como fonte de energia, em especial petróleo e carvão mineral. Então, o uso desses combustíveis fósseis tem aumentado a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Além disso, a destruição da cobertura vegetal, além de emitir mais gás carbônico, já que ele também vai ser consumido pela decomposição ou pela queima, também reduz a quantidade de indivíduos capazes de fixar o carbono. Então, essas ações têm contribuído para o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. E o gás carbônico é um dos principais fatores que causam o efeito estufa, certo? Lembrando, o que é efeito estufa é a retenção de calor próximo à crosta terrestre. Então, os gases de efeito estufa são gás carbônico, metano, entre outros, esse em especial. Cuidado! O gás carbônico emitido a mais não está causando o efeito estufa, ele está intensificando o efeito estufa, que é um fenômeno natural, ok? Então, o aumento do gás carbônico, que está aumentando o efeito estufa, está causando um fenômeno chamado de aquecimento global. Então, o aquecimento global é causado pelo aumento da quantidade de gases de efeito estufa, que aumentam a retenção de calor próximo à Terra, e isso vai causando, então, alguns problemas, como, por exemplo, o degelo das calotas polares, uma alteração no clima de modo geral. Ok? Então, há uma relação direta entre o ciclo do carbono e o aquecimento global, mas cuidado, não está havendo a criação do efeito estufa, porque ele sempre existiu. O que ocorre é a intensificação desse fenômeno. Ok? Bem, o outro ciclo importante é o ciclo do nitrogênio. No ciclo do nitrogênio, o que eu tenho que entender? O nitrogênio, que é um gás nitrogênio aqui,
é o gás mais abundante do nosso ar. 70% mais ou menos é nitrogênio. Porém, nós, nem as plantas, conseguimos utilizar o gás nitrogênio como uma fonte de nitrogênio para o nosso metabolismo. Então, quem vai entrar em ação? Vão entrar em ação aqui as bactérias que estão no solo. Então, temos aqui algumas bactérias muito importantes. Primeiro, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Quem são essas bactérias fixadoras? Alguns exemplos: Azotobacter, Clostridium, cianobactérias. Elas pegam, então, o nitrogênio gasoso e convertem em amônia. Então, a amônia é resultado da fixação feita por essas bactérias. Então, resolvido. A planta absorve amônia, certo? Não. Poucas plantas conseguem absorver amônia. A maioria não consegue. Então, a amônia vai ter que ser convertida em outro composto, que é o nitrito. A conversão de amônia em nitrito é a chamada nitrosação, que é essa reação aqui, ó, nitrosação. Quem faz essa reação são bactérias chamadas de nitrosomonas. Então, bactérias do gênero nitrosomonas fazem a nitrosação, que é a conversão de amônia em nitrito. Essa reação gera energia que essa bactéria vai usar para fazer a sua quimiossíntese. Nitrito a planta absorve? Também não. Então, o nitrito tem que ser convertido em nitrato. Essa reação é chamada de nitratação e é feita pelas bactérias Nitrobacter, do gênero Nitrobacter. Então, o nitrito vira nitrato. Essa reação também libera energia que essa bactéria usa para fazer a sua quimiossíntese. O conjunto nitrosação mais nitratação é o que a gente chama de nitrificação. Então, a nitrificação é a soma dessas duas reações. Nitrosação mais nitratação. Nitrosação, bactérias nitrosomonas. Nitratação, bactérias nitrobacter. Certo? Bem, então essas duas bactérias são chamadas bactérias nitrificantes porque fazem a nitrificação. Agora sim, o nitrato é a forma preferencial de absorção do nitrogênio pelas plantas. Então a planta absorve nitrogênio. O que ela faz? Com o nitrogênio, ela produz aminoácidos, nucleotídeos, vitaminas, e todos esses compostos nitrogenados vão então ser transferidos ao longo da cadeia alimentar por meio da alimentação. E aí, a planta morre, o animal morre, o animal libera excreta nitrogenada. Com isso, nitrogênio vai ser liberado no solo pela ação das bactérias decompositoras, que vão liberar novamente amônia. Essa amônia liberada vai ser convertida em nitrito, nitrato, e ocorre aqui então um pequeno ciclo do nitrogênio, certo? Só que se eu fosse só retirando o nitrogênio do ar, um dia ele ia acabar. Então alguém tem que devolver o nitrogênio para a atmosfera. Quem faz isso? São as bactérias desnitrificantes, certo? Exemplo, Agrobacterium e Pseudomonas. São bactérias desnitrificantes. Elas pegam o nitrato, transformam em nitrogênio gasoso, que volta para a atmosfera. Em tese, resolvido, certo? Só que tem um detalhe a mais. As plantas da família Leguminosae, ou as leguminosas, as leguminosas apresentam em suas raízes conjuntos de bactérias, nódulos de bactérias do gênero Rhizobium. As bactérias do gênero Rhizobium entram na raiz, formam nódulos na raiz e fazem a fixação direta do nitrogênio, de modo que essas plantas não precisam absorver nitrogênio do solo. Elas têm quase que uma fonte exclusiva de nitrogênio. E mais, além do nitrogênio ser fornecido para a leguminosa, há um excedente que vai para o solo. Então, o cultivo de plantas leguminosas auxilia a fertilidade do solo, porque não usa o nitrogênio presente no solo e ainda vai enriquecer o solo com mais nitrogênio. Por isso que essa é uma técnica interessante e chamada de adubação verde. O que é a adubação verde? É quando o agricultor faz um cultivo de leguminosas com a intenção de fertilizar o solo, aumentando o teor de nitrogênio. Essa técnica pode ser feita de duas maneiras diferentes. Ou é feita uma rotação de culturas, em que ora ele planta no mesmo terreno soja, por exemplo,
ou outra leguminosa qualquer, ora planta, milho ou qualquer outra não leguminosa, então ele vai alternando as culturas, daí o nome rotação de culturas, ou por meio de culturas consorciadas, em que ele vai fazer uma região com leguminosa, uma região ao lado sem leguminosa e vai alternando. Tá? Então, a planta não leguminosa extrai do solo nitrogênio, a leguminosa repõe. Então, como as culturas estão próximas, uma vai compensar a outra. Então, essas duas técnicas, a rotação de culturas e cultivo consorciado, quando você alterna entre uma leguminosa e uma não leguminosa, são técnicas de adubação verde, beleza? Então, galera, mantenha o foco, um abraço, até a próxima e confia, vai dar certo, beleza? Até mais!